Alerta, a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Amém? Aleluia, pode vir, querido, fique à vontade. Tem um lema, né, dos escoteiros. Qual o lema do escoteiro? Quem sabe? Qual o lema do escoteiro? Sempre alerta. Precisamos estar alertas. Estar alerta é estar ligado, é estar conectado. Agora, tem um ponto de equilíbrio entre estar alerta com Deus e estar alerta sem Deus. Estar alerta sem Deus é estar preocupado o tempo todo. É estar ligado se o inimigo se aproxima, tendo taquicardia e ansioso. Meu irmão foi militar muitos anos, e ele conta que uma vez na guarita da aeronáutica, tinha um novinho, tinha pouco tempo de serviço militar. E aí ele estava na guarita, na madrugada, num lugar ermo de mata, e tinha fazendas na região. E ele estava alerta com o seu fuzil na mão. E ele ouviu um barulho no mato, na moita, e ele descarregou o fuzil. E amanheceu o dia. No outro dia de manhã chega um comunicado lá no comando do Parque de Material Aeronáutico. Uma vaca holandesa de milhões de reais houvera sido perfurada como uma peneira. O recruta foi preso no quartel. Por quê? Atirou primeiro e perguntou depois. Quem está aí? Já tinha fuzilado. Esse é o alerta humano. Peso. A palavra nos orienta a estar alerta, mas assim, Mateus capítulo 11, versículo 30. A posição, o coração do alerta em Deus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus nos disse para tomarmos sobre nós o fardo dele, que é suave. O jugo dele, que é suave, o seu fardo que é leve. Então, estar alerta em Deus é estar ligado e descansado. Equilibrado. Você deita e dorme. Você está concentrado. Está ligado no que acontece ao seu redor. Está passando por provações, está passando focado. Mas você não está trazendo sobre os seus ombros o peso de ter que resolver tudo. Você sabe que você tem um Deus que resolve por você. Amém? Amém. Pensando nisso, eu vi um documentário esses dias que eu achei muito interessante, ouvi, melhor dizendo, sobre o bacalhau norueguês. O bacalhau norueguês é um peixe de água gelada. E os chineses iam, pegar o bacalhau lá nos extremos e levar para a China, uma viagem muito longa. E congelavam, a princípio, os bacalhaus que eles pescavam lá. Quando chegava na China, eles gostam de comer sushi, né? O peixe cru, sem temperos, no sabor in natura da carne do peixe. E eles percebiam que, quando o peixe descongelava, a carne estava frouxa, mole, parecendo uma espuma na boca, não tinha aquela tenridade de uma carne firme, de um peixe fresco. O sabor tinha perdido, já não tinha gosto de nada. E desperdiçava quilos e quilos de peixe que ninguém queria. E aí tiveram uma ideia. Bom, não vamos congelar mais. Vamos transportar o peixe vivo, porque ele vai chegar fresco. Então colocaram grandes tanques de água salgada nos navios e levavam os bacalhaus para a China. Quando chegavam lá, percebiam que o bacalhau transportado vivo, quando matavam para comer após semanas no mar, ainda estava com a carne espumenta, o sabor ruim,
E como vamos transportar o bacalhau para ele chegar fresco, tenro, firme, para que nós possamos comê-lo e deliciar o sabor original com o ômega 3 da sua carne? Um chinês pesquisador teve uma ideia: colocar bagres no tanque que transportava os bacalhaus. O bagre é o inimigo principal do bacalhau. Tem valor comercial nenhum, mas é o inimigo nas águas salgadas originais onde ele vive do bacalhau. E quando tem bagre, o bacalhau fica sob alerta. Levaram para a China a primeira experiência. Chegaram todos os bacalhaus do tanque vivo, os bagres não os atacaram, mesmo porque o bagre ele não consegue matar o bacalhau, mas ele é um inimigo potencial nas águas. E quando tiraram o bacalhau para experimentar, ele estava mais saboroso do que quando pescavam lá no mar da Noruega. Estava mais tenro, mais o sabor mais apurado, o sabor mais gostoso. Eu tiro uma lição disso. Quando nós estamos congelados, nós estamos inativos, paralisados. Nós perdemos a força. Quando nós estamos relaxados, a ponto de não termos nenhum inimigo ao nosso redor, nós ficamos acomodados e perdemos a nossa capacidade de renovo. Mas quando nós estamos diante de um cenário de batalha, nós ficamos alertas, concentrados e mantemos a vida dentro de nós. Nosso físico é assim. Quando a gente está exercitando, a gente fica com mais energia de quando a gente está parado. A paralisia, o descanso excessivo, nos faz perder a força. Mas o combate, ou a possibilidade do combate, em uma posição de equilíbrio, nos mantém renovados. E o nosso equilíbrio é o fardo do Senhor Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, nos diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Vigilância, permanência, firmeza, varonilidade, fortalecimento. É isso que Deus tem para a nossa vida. Nós, filhos do Senhor, estamos nessa terra, num período, num estágio, numa faculdade, numa universidade, que está nos preparando para o nosso destino eterno. O nosso destino eterno é o céu. E nós precisamos chegar lá, saborosos, vivos, tenros, fortes. Então, se existem bagres no seu tanque, não se desespere. Esteja alerta, descansado no Deus que te dá vitória. Aleluia! Provações iminentes nos renovam, nos refinam, nos melhoram o sabor. Jeremias capítulo 48, versículos 11 e 12. Diz assim: Moabe está descansado desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. 12. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei
trasfegadores que os trasfegarão, ou derramadores, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Esse texto é um texto de parábola profética. Jeremias está mandando o recado para Moabe, profetizando para Moabe. E esse texto tem tudo a ver com o alerta que o cristão deve viver, com estar conectado na situação que vive. Moabe era uma nação que trabalhava com vinho, sabia tudo de vinho. Por isso, o profeta Jeremias usa essa ilustração para fazê-los entender que eles estavam fora de alerta, repousados, descansados e fora da batalha. Eles estavam como bacalhau no tanque sem bagres. E o texto é muito categórico e disse: por isso conservou-se no sabor das suas fezes. O que significa isso? O processo de produção do vinho é um processo de melhoramento pelo tempo. Não o vinho alcoólico, o vinho natural, o suco natural da uva, que é fermentado também, mas é essa bebida milenar tão admirada ao longo das eras, pela produção, pelo resultado da uva. E como se produzia vinho, e ainda se produz até hoje, mas como se produzia naquela época? Como eu disse, Moabe era uma nação que sabia lidar com vinho, eles eram especialistas no vinho. Então, o processo começa com a colheita das uvas e vai para o lagar, onde é pisado pelo produtor. E aquele esmagamento das uvas, muito obrigado, meu filho. Vem até com adoçante já, vou te falar, isso é um vinho melhorado. Ele é pisado pelo produtor. Então a uva, ela não é espremida, ela é esmagada. A gente espreme a laranja lá no espremedor, sobra aquele tanto de caroço, de bagaço de laranja, não é? E aí o suco vem filtrado. Na uva não, ela é pisada, os caroços, a casca, aquilo tudo é esmagado e se mistura com aquele líquido que vai escorrendo do lagar. O lagar é o local onde é pisada a uva. E é recolhido esse vinho, esse líquido, passa por uma primeira peneirada e é colocado num jarro. Um jarro grande. Coloca-se, por exemplo, 1 litro de vinho, um jarro grande. Tampa, jarro de barro. Coloca aquele vaso, deixa... Vamos colocar um período aí. Tem vários ciclos de período. Quanto mais caro é o vinho, maior o período desse processo. Vocês estão entendendo? Mas vamos pegar um período aí de 30 dias. Pega o litro, coloca lá e deixa ele 30 dias. Sem oxigênio, dentro do jarro tapado. Quando passa os 30 dias, tirava-se a tampa daquele jarro, por cima do vinho tinha uma borra, preta, sujeira, que é chamado as fezes do vinho. Esse vinho passa por uma segunda peneira e vai para um jarro, o mesmo litro de vinho, menor do que o que estava. Então elimina-se a sujeira, o que sobra é colocado num vaso menor. Tampa-se novamente, ele está purinho. Tampa-se novamente, diminui a oxigenação, mais 30 dias. O que acontece quando abre? Tem mais borra, mais sujeira. Por quê? Quanto menos oxigênio tem para o vinho, quanto maior a sua provação, mais sujeira ele solta. E ele vai passando de vasilha para vasilha, e tira a borra, e filtra, e vai passando pela provação, até que no final do processo ele chega em um jarro onde ele fica o ciclo e não solta mais sujeira. Lembre-se, a sujeira que aparece no segundo jarro, ela não aparecia no primeiro. A sujeira que aparece no terceiro não aparecia no segundo, e assim sucessivamente. Porque o tempo e a provação do vinho vão eliminando sujeiras imperceptíveis. E aí Jeremias, sabendo disso, diz para Moabe. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade. Não passou por provação. Não foi trocado de vasilha para vasilha.
Por isso descansou na borra, nas fezes da sua sujeira. O seu aroma e o seu gosto ruins se conservaram. O que é feito com o vinho ruim? Deus envia derramadores que os derramarão. Ladrões que pegam o jarro, quebram e derramam o vinho. Trazendo essa parábola para comparação com pessoas, que é para quem Jeremias está falando, ele diz o seguinte: quando você não tem provação, quando você não tem inimigos iminentes para te deixarem alerta, o seu sabor fica ruim, o seu gosto fica o gosto da impureza, e você só tem um destino: ser destruído. E o que isso fala conosco? Como os moabitas, nós somos seres humanos, que se ficarmos relaxados demais na viagem no tanque da vida, nós não alcançaremos o sabor melhor da nossa estrutura. Chegaremos no destino com uma carne mole, com um gosto amargo, o gosto da arrogância, o gosto da soberba, o gosto do orgulho, o gosto dos olhos indecentes, dos pensamentos tenebrosos, do caráter duvidoso, o gosto de ser intratável, o gosto de não ser humilde. Mas quando passamos pelas nossas provações, nós somos refinados, e o orgulho cede lugar à humildade, e a soberba cede lugar ao clamor, e o ódio cede lugar ao amor, e o ciúme cede lugar ao altruísmo, e nós vamos melhorando na viagem da vida, até chegarmos no nosso destino, no nosso odre eterno, o céu. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aplauda o Senhor, querido. Oh, rebasto de cantarabaxeriandarabassai. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo também em outro texto. Nós somos sepultados com Cristo, essa é a leveza do nosso processo. Uma vez eu conversando com um homem de Deus, e ele me contando uma série de provações que ele havia passado, e eu tomei aquela frase para mim. Eu disse para ele: como você aguentou tudo isso? Ele disse para mim: eu não aguentei nada, porque eu já estou morto. Eu já morri. Então as provações que eu passo, eu as passo na vida de Cristo, porque eu já morri e ressuscitei com Cristo. Essa é a leveza do nosso processo. Esse é o fardo leve, a vida de Cristo em nós. Você não faz ideia da força que você tem. Diácono Rafael ministrou isso aqui no louvor que cantou. Você não faz ideia. É a força de Cristo que está em você. A sua vida pode ser cheia de tribulações, mas ela jamais será pesada, porque o fardo que está em você é leve. Nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Somos bacalhaus no tanque da vida, ameaçados pelos bagres, mas não os tememos. Olhamos para ele nos olhos e dizemos para eles as nossas provações: você só tem o objetivo na minha vida, me fazer chegar renovado no meu odre eterno, o céu. Vivamos em novidade de vida. Uma vida em novidade fará de cada um de nós um vinho novo para vivermos o propósito eterno. Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos,
Do contrário, rompem-se os odres. Deixa na tela, tá, minha filha? Derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Conecta esse texto com Jeremias 48, 11 e 12 que lemos. Jeremias, escrito aproximadamente 800 anos antes de Mateus. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Por isso, versículo 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, que aliviarei. Derramadores é o termo mais correto aqui, né? Está em outra tradução, transfegadores, mas é a mesma palavra. Que os derramarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Mateus 9, 17. Mas, do contrário, rompem-se os odres, derrama o vinho e os odres se perdem. O vinho não é novo pelo pouco tempo que tem de produzido. Sabe o que faz o vinho novo? Ter vencido os processos. Quanto mais velho é o vinho, mais novo ele é. Quem está aqui, diga amém. É a novidade da revelação, do renovo do processo. Vinho velho, que não foi renovado pelo processo, ele só tem um destino: ser derramado, ter o seu jarro quebrado. Então Jesus está falando para toda a humanidade o que Jeremias já tinha falado para Moabe, para nós. O vinho, para ocupar o bom odre, ele tem que ser um bom vinho. E para que ele seja um bom vinho, ele tem que ser trocado de vasilha para vasilha. Se você passou por uma tribulação na sua vida ano passado, e hoje você está passando por uma maior, não faça pergunta menina, infantil e carnal: oh Deus, já foi tão difícil, agora piorou. Está melhorando, ele está diminuindo a oxigenação do processo, porque você já está mais limpo. Oh, rebalaba xereanda lava. Você está sendo renovado, você está melhor, mas tem impurezas em você que você ainda não percebe. Quanto mais claro é um ambiente, mais sujeira você percebe. Tem roupa que você pega numa luz meio amarela, você fala, está limpo, mas quando chega numa luz branca, você fala, não, como está suja. Porque quanto mais luz tem, mais se percebe impurezas. E para morar no seu odre eterno céu, você não pode chegar lá com impureza nenhuma. Eu tenho um sonho do dia que eu vou comparecer ao Bema, o grande tribunal de Deus. O meu sonho é muito simples. Lá está o Bema, eu chegando, e aí o anjão que vai estar lá falar, Ronei, passa direto, não precisa entrar na sala não, você está limpo, vinho novo, é o meu sonho. Sabe aquela sensação quando você está indo, tem a blitz lá na estrada, você está no seu carro, todo certinho, mas poxa, parar na blitz agora, vou mostrar meu documento, minha carteira, tudo em dia. Aí quando você vai chegando, o guarda fala, passa direto. Poxa, está tudo certo. Para chegar no odre eterno, esse vinho tem que estar puro. Para estar puro, ele tem que passar pelo processo da troca de vasilhas. Para ser um bacalhau delicioso, ele tem que estar no tanque cheio de ameaças. Alerta! Alerta, meu amado, alerta, minha amada. Ah, querido, esteja conectado no Senhor todos os dias. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Fique alerta, fique conectado. As provações só melhoram aqueles que são chamados pelo Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é só amar. A conclusão do versículo diz, do versículo 28 de Romanos 8 diz, e que são chamados segundo o seu propósito.
Você está numa terra de treinamento. Planeta Terra é uma terra de treinamento. Você está sendo treinado para o céu. Não se acomode, não busque relaxamento total nessa terra. Isso vai estragar você. Busque estar alerta, que isso vai preparar para você para o seu descanso eterno, que é no céu. Enquanto estamos aqui, Ele está cuidando de nós. E o que são odres novos? Vinho novo nós já aprendemos o que é. Odres novos são estruturas saudáveis, prontas para receber o vinho. O teólogo holandês Gisbertus Voetius disse e grafou uma frase em latim muito interessante: Ecclesia reformada et semper reformada est. Que em português é: uma igreja reformada está sempre se reformando. O latim aqui foi só para enriquecer. Uma igreja reformada é uma igreja que tem um pensamento novo. Eu estou usando a igreja como exemplo. Mas uma família reformada é uma família que tem sempre um pensamento novo. É uma família que pais dialogam com filhos, maridos dialogam com mulheres. Muda-se, ajusta-se, é humilde, é adaptável às suas realidades. Uma família que vive em novidade de vida, se o marido perde o emprego e a mulher tem que sustentar, não gera um homem comodista e uma mulher feminista. Não. Gera um período de tribulação que aquela família está passando e alcança-se mais amor, mais equilíbrio. O homem, a mulher, vai aprender como é difícil entrar o dinheiro. Vai compreender o marido. O marido vai aprender como é tentador ficar vendo tantas coisas e necessidades dentro de casa para gastar. Porque às vezes o marido sai de casa cedo e volta em casa tarde. Ele não vê a geladeira que estraga, ele não vê a roupa do menino que rasga, ele não vê o copo que quebra. Ele só reclama na hora que tem que comprar. Mas quando ele fica dentro de casa, ele não vê como é que o pó de café acaba rápido, o arroz acaba rápido, a carne nem se fala, né, gente? Amor, moela! Mas ele não sabe quanto que está o quilo da alcatra. Está um rim humano. Gera equilíbrio. Isso é renovação no processo. É uma fase. Mas uma família que não é adaptável, não é et reformando est, reformando-se sempre. Se o homem perde o emprego, ele vira um acomodado. E a mulher vira uma feminista. Rouba o sacerdócio do homem por uma simples questão monetária. E tem umas que até falam: o dia que eu tiver mais dinheiro que ele. Isso é o processo do vinho amargo. Uma igreja que é reformada e vive se reformando, ela entende o seu objetivo. Aconteceu em um outro país, uma história contada por um pastor, que eu gosto muito de ouvi-lo. Ele dizendo que ele era um adolescente de 16 anos, 15 anos, e ele gostava muito das coisas da igreja, ele chegava mais cedo, ele saía mais tarde. Ele era mais ou menos igual o Diogo, viu o carro do pastor virando a esquina, já corria para a porta da igreja. E ele disse que um dia ele estava lá, e ele foi para a equipe de obreiros, para ajudar a receber, mas ele era muito novo, ele tinha que ficar com um obreiro mais velho. E ele disse que ele estava ali, e aí chegou uma mulher, parou o carro, desceu do carro, salto alto, calça embalada a vácuo, top, cabelos loiros, unha vermelha e um cigarro na mão. Jogou o cigarro fora. E aí ele disse que ele estava ali vendo aquela situação. E aí o diácono que estava na porta olhou para ela e disse para ela:
Você não tem outra roupa? Nessa igreja, as mulheres se vestem melhores do que isso. Para ser dessa igreja, você precisa se adequar, porque senão você vai tentar os homens que estão ali dentro. Ele disse que aquela mulher olhou, virou, entrou no seu carro e foi embora. E ele disse que assistindo aquela cena com uma cabeça de adolescente, ele pensou, mas é esse o objetivo da igreja? É salvar os perdidos. Perdidos são perdidos. Se uma mulher entra com roupa indecente na igreja vindo no mundo, é os homens que estão aqui dentro que se esperam que tenham olhos santos. Se não tem, quem está errado não é a mulher que entrou, é o homem que está aqui dentro que olhou. Ela é só uma questão de processo para se ajustar. Nós temos que saber qual é o nosso objetivo. Aí ele disse que foi para a secretaria da igreja, que a secretária era o refúgio dele. E disse para ela o que tinha acontecido. E quando ele disse para ela, disse que começou a escorrer uma lágrima no olho dela. E ela disse para ele, essa semana, essa mulher ligou aqui para a igreja. E ela disse, eu estou passando por uma grande provação na minha vida. Eu sou uma perdida, mas eu me convenci que só Jesus pode me orientar. Me dá o endereço da igreja que eu quero ir na igreja domingo. E a secretária dizendo para ele, eu disse para ela para que viesse. Aí ele virou para ela, mas o diácono colocou ela para fora. Aí ela, a secretária muito sábia, disse para ele, meu filho, o que você viu hoje é uma grande lição do que você não deve fazer no seu chamado. Renove o seu chamado a cada dia. E orou por ele para que ele recebesse um amor pelos perdidos. Hoje esse irmão, ele é um argentino e é pastor de uma igreja de mais ou menos 30 mil pessoas na Broadway, nos Estados Unidos. O templo chama River Arena. Eu vejo os vídeos, eu fico só profetizando. E ele dizendo para milhares de pessoas, nós precisamos ser santos e nunca nos esquecer que o nosso chamado é ganhar os perdidos. Uma igreja reformada está sempre se reformando. Como pessoas alertas e renovadas pelo processo, seremos protagonistas de reformas em todos os ambientes que tocarmos. Vinho novo produz odre novo. Quando você e eu formos vinhos novos, nós renovaremos o odre da nossa família. A nossa casa é um odre, é uma estrutura, ela será renovada pela novidade que está em nós. Quando nós formos vinhos novos, nós reformaremos os nossos locais de trabalho. Quando nós formos vinhos novos, nós renovaremos a nossa igreja pelo amor. Nós renovaremos o nosso bairro pelo amor. Nós renovaremos a nossa nação pelo amor. Protagonistas de renovação, semeadores de equilíbrio, de amor, de visão, de ampliação. Mas se nós não nos renovarmos, o nosso destino será um só, o odre velho, que será destruído. Traduza-se, morte eterna. O inferno é um odre velho, o céu é um odre novo. Para o inferno vai vinho velho, e vinho velho não é de tempo, é de não aceitar o processo da renovação. E no céu só vai vinho novo. Deus é exigente no seu paladar, Ele não ingere coisa amarga. Quem está entendendo, diga amém. A postura sempre alerta é que nos dará capacidade, e só essa postura, de não nos conformarmos com o mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar os corpos em santidade, prestar culto racional, é a tradução literal de se viver alerta nesse mundo. Conformar com este mundo é viver como Moabe, descansando em sua borra, com sabor e cheiro de imundície. É ser bacalhau de gosto ruim, é seguir rumo ao odre velho e, como eu disse, o inferno. A boa e perfeita vontade de Deus não é para todos, mas é só para aqueles que se tornaram vinhos novos e vivem dentro de odres novos. Qual a sua decisão? Estar alerta? Se deixar ser trocado de vasilha para vasilha? Sabe como que a gente resiste à vasilha? Quando vem a aprovação e a gente começa a murmurar, a reclamar, às vezes nem em palavras, mas em pensamentos e sentimentos. Deus vem colocar tampa, a gente põe a mão para cima e fala: não tampa não, Deus, eu quero respirar, Senhor. Senhor, não estou aguentando essa aprovação. Senhor, me tira desse vale. Não faça essa oração. Sabe qual a oração correta? Senhor, me ensina o que o Senhor tem que me ensinar dentro desse vale, e acelera o tempo através da qualidade do meu coração. O que define o início e o fim do vale não é o vale, é o coração de quem está dentro. Fala: Deus, melhora meu coração. Nas nossas provações, às vezes a gente descobre impurezas que nós não víamos dentro de nós, mas quando nós nos abrimos para elas, para as provações, para as vasilhas apertadas, nós nos tornamos alertas, e nós vemos que sempre haverá uma sujeira para sair de nós, até tocarmos o céu. O céu é o sempre e eterno odre novo. Nós estamos sendo trocados de vasilhas para vasilhas nessa terra. Somente quando formos aprovados e vencermos o processo, nos tornaremos vinhos novos, para sermos colocados no odre novo da eternidade. E sabe como seremos colocados no odre novo da eternidade? Comendo o que Deus disse para Adão não comer. Deus disse para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu Adão de comer da árvore da vida. E com a árvore da vida, Deus fez um adendo. Deus pôs Adão para fora do jardim, colocou um querubim com uma espada desembainhada como fogo, para guardar o caminho da árvore da vida. E Deus disse para o Filho e o Espírito: guardemos o caminho da árvore da vida, para que não aconteça que, assim como ele comeu da árvore do bem e do mal, ele coma da árvore da vida. Porque se o homem, como um vinho velho, como um bacalhau sem bagre, descansado na sua impureza, comesse do poder da eternidade, ele seria um sabor amargo na eternidade. E a eternidade se dividiu em duas esferas quando Lúcifer pecou. E vinho velho, com sabor ruim, só pode ir para o lado de Lúcifer. Para o lado de Deus, não. Ele coloca um anjo com espada de fogo, e se tentar passar, perde a cabeça. Vá! Você não passa sujo aqui não, você só passa limpo. E para estar limpo, tem que estar alerta. Mas chegará o dia que alguns comerão da árvore da vida, e eu e você estaremos dentre eles. Você pode dizer aleluia? Você pode aplaudir o Senhor? E eu termino aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dentre elas, Comunidade 7.
ao vencedor, ao que passar por todas as vasilhas, ao que viver alerta, dar-lhe-ei que se alimente da... Dar-lhe-ei que se alimente da... que se encontra no paraíso de Deus. Comer da árvore da vida é ser vinho novo que entra no odre novo, e ambos se conservam eternamente. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia mais o Senhor. Alerta, meu povo, nós estamos indo para o céu.